chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Olá, pessoal, boa noite. Com muita alegria, nesse dia 10 de julho, às 21 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui para mais um estudo do IGESE, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, a série Os 10 Mandamentos, que vocês têm acompanhado aí conosco, e tem sido um estudo muito rico, com muitas informações. Nós temos aprendido muito com esses dois amigos que são queridos e que estão aqui conosco para mais essa noite de estudos. Então, eu convido, sem mais delongas, o nosso querido Jorge Elahá, nosso companheiro que fala lá de Porto Velho, de Rondônia. Bem-vindo, Elahá. Boa noite, Ivana. Boa noite para todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui com todos. E também nós convidamos o querido Álvaro Mordecai, que fala lá de Barreiras, na Bahia. Bem-vindo, Álvaro. Olá, Ivana, olá, Elahá, todos que nos ouvem, uma ótima noite. Shabbat Shalom para hoje. Shabbat Shalom, Aleinu. E nós estamos hoje com o estudo do 4º mandamento. E vocês que vêm acompanhando já sabem, né? Nós temos uma parte introdutória, onde os nossos amigos falam, trazem as bases para o nosso estudo, e vocês já vão pensando aí nas dúvidas, nas perguntas que tiverem, porque depois, num segundo momento, nós vamos interagir e responder as dúvidas de vocês. Nós consideramos esse vídeo que nós, né, com o qual nós abrimos a nossa live hoje, a Prece ao Consolador, cantada pela querida Cacá Rezende, como sendo a nossa prece de abertura da nossa live. Então, nós já vamos passar a palavra para o Jorge, para o Álvaro, para que nós possamos começar aí o nosso estudo.
Olá para todos que estão conosco. Boa noite, Álvaro. Shabbat Shalom. Que prazer imenso estarmos aqui para mais esse nosso momento de estudo e de reflexão sobre os 10 mandamentos à luz da doutrina espírita. Como nós já conversamos de outras vezes, nossa conversa nesses nossos momentos de sexta-feira, elas têm se dividido em 3 momentos. A gente fala um pouquinho de cultura judaica, depois falamos um pouquinho sobre o mandamento que está em voga. Hoje o nosso mandamento é o 4º dos mandamentos, aquele que fala do sábado. E depois abrimos para as perguntas daqueles que estão conosco na nossa live. Então, a gente vai começar hoje na parte de cultura judaica, falando um pouquinho sobre o Shabat. E mais especificamente, sobre uma reunião que os judeus fazem, que se chama Kabbalat Shabbat. Uma reunião que é feita na sexta-feira à noite, porque os dias em hebraico, eles começam às 6 horas da noite, 6 horas da tarde. Então, nós, por exemplo, estamos na sexta-feira à noite para os cristãos, para os judeus, o Shabat já começou. Por que que os dias começam à noite e depois passam para o dia? Por que essa diferença? É porque no texto bíblico está escrito assim: quando Deus fez o mundo, que criou as coisas, no primeiro dia, quando ele criou, termina o versículo dizendo: e foi noite e dia do primeiro dia. Então, como foi noite e dia do primeiro dia, então primeiro vem a noite e depois vem o dia. Portanto, o dia começa quando a noite vai começar. E, portanto, nós já estaríamos no conceito judaico no sábado à noite. Nós já estaríamos começando o sábado, na verdade. E quando a gente começa o sábado, ocorre uma reunião chamada Kabbalat Shabbat. Kabbalat, em hebraico, significa receber, recepcionar. É a mesma origem da palavra Kabbalah, Kabbalat. Kabbalat Shabbat significa recepção do sábado. É o receber da festividade do sábado. Então, para conversar conosco um pouquinho sobre o que acontece durante essa reunião do Kabbalat Shabbat, vou pedir ao Álvaro para que ele conte para nós, aí resumidamente, o que ocorre durante a reunião do Kabbalat Shabbat. Como é que os judeus se preparam e o que ocorre durante essa noite de sexta para sábado? É interessante, né? É uma comemoração, um momento que, sem sombra de dúvidas, marca o final da semana, já que é o último dia da semana. Então, o Kabbalat Shabbat, ele tem um momento de reza e um momento de confraternização entre a família, onde se reúnem os familiares ao redor da mesa, onde se reúnem os amigos, onde se reúnem os convidados, onde se reúnem os peregrinos, onde se reúnem os órfãos, aqueles que não têm casa, que talvez não tenham família, que talvez estejam de passagem. Estes são convidados ao lar. Durante a reza na sinagoga, se alguém chegar a primeira vez e for até a sinagoga, em determinado momento, canta-se uma música, que é uma prece, chama-se Lechadodi. Lechadodi, Ikrakala, Pene Shabas, Nekabela. E é linda essa música. Em determinado momento dessa música, todos se viram de costas. Todos se viram de costas para o leste, porque na sinagoga se reza em direção ao leste, em direção a Jerusalém. E por quê? No mesmo sentido do qual se faz uma noiva ao adentrar a uma cerimônia de casamento. Porque o Shabat é a noiva, e no sábado à noite nós estamos aqui, como o Elahá muito bem explicou, o sábado inicia na sexta noite, que no sábado à noite, no início do sábado, nós recebemos a noiva. Então, faça uma celebração como se estivesse ocorrendo o casamento. Qual é o sentido disso? Nós vemos a criação do mundo dentro de uma linguagem metafórica e simbólica em 6 dias. E se assim
Você reconhece que o sétimo dia é o descanso, entre aspas, o descanso de Deus, bem entre aspas, porque sempre é numa linguagem metafórica, simbólica, você está reconhecendo Deus como o Criador do princípio, como aquele que é a causa primária, inteligência suprema do universo. Após sairmos da sinagoga, eu acho que onde o Elahá quer chegar, reunindo-se ao redor de uma mesa, a família e os convidados cantam outra música, que essa música é maravilhosa. E ela, para nós, no Espiritismo, tem um significado muito grande à luz da doutrina espírita. Você quer explicar o Shalom Aleichem, Acontece o seguinte, a família vai para a sinagoga, participa desse momento e depois ela vai para casa. Qual é o esperado? Porque assim, os cristãos têm muito a ideia de que o Shabat é uma festa triste, que os judeus se recolhem, porque como Deus descansou, eles não podem trabalhar, então eles ficam contritos ali, como se fosse uma coisa sombria. E absolutamente não tem nada de sombrio, é uma festa que é feita no sábado. E aí, antes de se ir para a sinagoga, já se preparou a ceia que a família vai comer na volta. Quando você chega da sinagoga, a mesa já está praticamente toda pronta, já está tudo já arrumado para o Shabat. E aí diz a tradição judaica que quando você sai da sinagoga, você traz 2 espíritos com você, chamados na música de Malachei, de anjos. São 2 anjos que vêm. Um é o anjo bom e o outro é o anjo mau. Os 2 entram na casa para verificar se o Shabat foi cumprido, se a família fez todo o ritual do Shabat. Se a mesa estiver posta, os filhos estiverem em redor da mesa, a família estiver reunida e houver celebração desse momento maravilhoso do Shabat, então o anjo bom vira-se para o anjo mau e diz: que seja assim no próximo Shabat. E o anjo mau diz: amém. Muito contrariado, mas ele concorda. Mas se quando eles chegarem na casa e encontrarem a mesa desarrumada, a comida não foi preparada, os filhos não estão presentes, está tendo briga, confusão, e o espírito do Shabat não estiver presente, o anjo mau vira-se para o anjo bom e diz: que seja assim no próximo Shabat. E o anjo bom só pode dizer amém. E aí, então... Oi. Vou colocar bem à luz da doutrina espírita. Você saiu de um culto, está voltado para um momento de religiosidade, então você tem seus espíritos benfeitores, seus espíritos familiares, seus espíritos amigos, e a gente costuma ter aqueles que talvez ainda estejam um pouco equivocados e que nos acompanham, os nossos obsessores. Então é uma conversa sobre eles. Uma conversa entre eles. Onde os dois conversando. Como é que está o clima na sua casa? Você foi para o centro espírita, chegou em casa, como é que está o clima? Aí o obsessor e o mentor conversam. Aí eles dizem que seja assim no próximo Shabat e o outro vai concordar. Então, isso é uma parte do Kabbalah de Shabat. Tem uma parte anterior, Álvaro, que eu gosto muito, que é o acendimento das velas. É um momento muito singular, porque a mulher, ela se torna muito importante nesse momento. Quando a noite vai começar, então, é feito o acendimento das velas. A mulher da casa acende 2 velas, ela acende, mas não pode contemplar a luz. Ela só acende e fecha o rosto com as 2 mãos. E aí ela faz uma reza, agradecendo pela luz e pelo início do Shabat. Em seguida, ela tira a mão do rosto e contempla a luz. Ela fica olhando para a luz, admirando a luz. Sabe por quê? Porque quando tudo começou, Deus disse: faça-se a luz. E nessa hora, quando se diz faça-se a luz se fez. Então, quando a mulher acende a chama do Shabat,
ela recorda o início de todas as coisas. E nós vamos relembrar, durante a festa do Shabat, toda a cerimônia de criação. É lógico, como a Álvaro já falou, é tudo simbólico. Evidentemente, a doutrina espírita considera a evolução anímica, o processo de evolução das espécies, mas nós estamos falando de uma leitura poética. Por favor, não quero que ninguém entenda isso de maneira literal. É lógico que a doutrina espírita não tem essa leitura. Nós estamos falando mais de judaísmo, mas é interessante conhecer para entender como é que essa cultura interpreta esse fenômeno. E aí, então, ocorre esse momento em que se acende as velas, e em seguida desse momento do Shabat, do acendimento das velas, aí é que nós vamos ter, então, essa música, Shalom Aleim Alachecha Shalom. A gente vai cantar essa música? Não, né? Vamos cantar, uai. Vamos só uma estrofe, né? E aí depois eu conto o que é que ela tem. Vai, Álvaro, você que tem a voz melhor que a minha. Shalom Aleichem Malachei Asharei Malachei Elyon Mi Melech Malachei Amalachim Akadosh Baruch. Então, essa música, ela vai conter 4 estrofes. E nessas 4 estrofes, os versos são praticamente o mesmo, só o primeiro verso é que vai mudar. E na primeira estrofe também tem uma mudancinha lá, que é Malachei. Os Malachei vêm do céu, né? Sim. E depois eles são da paz. Na primeira estrofe, os anjos são Hacharet, eles vêm do céu. Então, ela tem 4 estrofes, e as estrofes dizem mais ou menos assim: sejam bem-vindos, anjos do Senhor, anjos do Altíssimo. Aí tem uma coisa que é linda, ele tenta significar Deus, né? Então, ele chama de Altíssimo. E depois usa uma qualificação maravilhosa, Rei dos Reis. Vou repetir, é Rei dos Reis. Quem é o Rei dos Reis? O Rei dos Reis é o Messias. Esse é o Rei dos Reis. Esse que mandou os anjos é o Rei dos Reis. Então, é o Senhor do Messias, no caso, Deus. Então, o Senhor do Messias depois diz o Santo, o Sagrado. Na primeira estrofe é isso que é dito. Na segunda, ele diz: sejam bem-vindos, entrem, venham participar conosco. Anjos do Altíssimo, do Senhor, etc, etc, etc. Aí mesmo os versos. Aí no terceiro, nos abençoem, nos deem suas bênçãos. Anjos da paz, anjos do Altíssimo, do Rei dos Reis, e etc, etc. E a última estrofe vão em paz, seguindo em paz. Anjos do Senhor, anjos do Altíssimo, do Rei dos Reis, o Santo, o Sagrado. Mas essa música, ela é quase assim um mantra, e ela é muito, muito, muito forte, porque nesse momento, quando a gente está cantando, você está pensando nos espíritos que estão vindo para checar se a família está realmente reunida. Então, você está, assim, prestando contas daquela semana, do que foi preparado para a reunião que vai acontecer. Agora, sabe o que é interessante, Alahá? Que é comum a gente ver em reunião mediúnica alguns espíritos que, quando são recebidos de uma maneira amorosa, eles estranham, porque de alguma forma estiveram vinculados a algum tipo de religiosidade, onde, por exemplo, um espírito que muito se equivocou, ele vai ser chamado, por exemplo, de demônio, de qualquer coisa do tipo. E aqui, como você muito bem disse, o Talmud conta essa história. É o Talmud. Que os dois espíritos, vêm espíritos bons, familiares, benfeitores, e vêm aqueles obsessores, que querem que não haja paz dentro do lar, e os que querem que hajam a paz. Mas todos, eles são recebidos através dessa música com seja bem-vindo, faça o seu trabalho, esteja conosco, nos abençoe, que haja paz. A paz sempre está contida
dentro dessa música. E ao final, a gente fala assim, olha, agora você Shalom, vocês podem ir embora. Então... Pois é. Isso é muito interessante, porque isso demonstra uma estratégia de atendimento dessas entidades, né? Como se fosse numa reunião mediúnica em que você atende todo mundo como irmão. E aí mesmo, como você bem está dizendo, os obsessores, os mentores, não interessa, todos são acolhidos como anjos do Senhor, anjos do Altíssimo. Isso é muito legal, é muito bom. E nessa dinâmica que acontece dentro do Shabat, tem umas coisas bem curiosas que eu só fui juntar essas peças depois que eu fiquei adulto. Tem a cena da mulher que cobre os olhos e depois vê a luz. Tem um momento em que se toca um sininho e as pessoas ouvem um batido de um sino, não é assim? Não sei se nas suas cerimônias tinha isso. Tinha? Não, a gente não tinha um sininho. Passava um negócio com um cravo ou com café para cheirar? Ah, ao final, na Havdalah. Na Havdalah que passa, né? Isso, no último momento, quando o Shabat está indo embora, a gente fala assim, que é como se você estivesse recebendo, entre aspas, é tudo metafórico, seu espírito fosse ficar vazio, porque o Shabat foi embora. A presença da noiva, daquela santificação, é um dia que ele é reservado à família, é um dia que é reservado a Deus, é um dia que é reservado à caridade no mais alto nível. Porque como a gente costuma falar, Elahá, você acho que comentou que na sua casa, sua mãe acho que também fazia o Kabbalat Shabbat, na mesa, após o Kiddush, onde se faz a cerimônia com o vinho, se come o pão. E nesse momento, se joga o pão. O pão não é dado. E aquilo que a gente coloca na mesa é o melhor que a gente tem na nossa casa. Porque a gente vai compartilhar isso com os nossos visitantes, com os nossos amigos, com os peregrinos, como eu falei, com os necessitados. Então, eu, quando morava em Israel, muitas vezes, não tinha uma família para passar o Shabat. Então, eu ia ao final da sinagoga, no final da reza, eu ficava lá na porta da sinagoga. Então, as pessoas passavam e falavam, você tem onde passar Shabat? E é uma coisa tão forte, que não é assim, olha, como e vai embora. Você tem onde dormir? Você quer ficar aqui com a gente? Passar o dia, compartilhar? Então, nesse dia, se você é pobre, se você é rico, isso está esquecido. Porque você vai compartilhar. Se você é da cidade, ou se você não é, porque na antiguidade, principalmente, né, você tinha esse senso, peraí, você aí de Rondônia, não, você é aqui de Rondônia? Não, então, não, mas você é forasteiro? Não. Ali está todo mundo de igual para igual. Então, tem muitos símbolos. Quando o Shabat vai embora, e aí se passa esse cheirinho. Porque você fala assim, poxa, vai ficar um vazio na minha alma, porque esse dia tão especial só vem daqui 7 dias. Então, passa, a gente fala, é um cheiro agradável, para que isso preencha, simbolismo, preenche o seu espírito. Pois é, mas olha só, visão, olfato, você come o pão, é o paladar, você tem o sininho que toca, que faz o barulho, é a audição, e tem o tato. Nós recordamos os 5 sentidos durante a reunião do Shabat, entre Kabbalat Shabbat e o Havdalah, relembrando aquilo que Deus nos concedeu no corpo que a gente tem. Então, todas essas coisas estão contidas na celebração do Shabat. E isso é muito bonito, porque na dinâmica daquilo que a gente tem para realizar durante o Shabat, o mais importante é o recolhimento da família. É uma festa da família. Então, nessa reunião, a família fica em casa. A família não sai. O Shabat é oferecido para os judeus para eles se recolherem, para que eles relembrem a presença de Deus nas suas vidas, para que eles façam uma pausa nas suas histórias e tirem um tempo para poder se mergulhar em si mesmos, para ficar na convivência com os seus. Não se trabalha
para se estar mais próximo. Então é um dia para você tirar para o seu processo de crescimento. Não é um dia morto, não é um dia de se você se cobrir de cinza e ficar sofrendo, não, ao contrário, é uma festa em que a família vai estar reunida e o grande prazer do Shabat é a mesa com todo mundo em volta e a família estar junta. Então eles esperam durante a semana inteira o Shabat para celebrar o Shabat. Não, o Shabat vai ser onde essa semana? O Shabat é a festa esperada, porque é o momento do encontro, do celebrar, do estar junto, do compartilhar e do poder conviver consigo mesmo nesse processo, porque ele não é somente essa mesa, essa festa, mas ele é também leituras, ele também tem estudos, tem muitas reflexões que são feitas e, portanto, é uma celebração marcada tanto pelo aspecto do outro, do estar com o outro, como do estar com Deus, na leitura, na reflexão, em todas essas coisas. E, por fim, estar consigo mesmo, que você não trabalha. Você vai se recolher para que você possa procurar a sua espiritualidade no interior do seu próprio ser. É um dia voltado para a busca da sua espiritualidade. Sabe o que é interessante, Alejandro? Que na Revista Espírita de 1861, o espírito Mardoqueu, ele coloca assim para a gente, ele fala, olha, o Shabat, o sábado é um dia consagrado ao repouso e à prece, como você está nos dizendo aí. E é o emblema da felicidade eterna. Se nós nos lembrarmos, a figura do Messias é a figura que vem, então, realizar o casamento com o povo judeu. E eu falei que no Shabat, durante a reza na sinagoga, todos, em dado momento, se viram para a porta de entrada, como se uma noiva fosse entrar. E olha o que ele está dizendo aqui, ó. Ele é o emblema da felicidade eterna. Por quê? Porque quando a gente olha dentro da concepção da Kabbalah, de quando se iniciará o mundo, a era messiânica, vamos colocar assim, a regeneração da humanidade, a grosso modo, estamos falando assim, sem aprofundar muito, quando iniciaria a era messiânica, seria até o ano 6000. Nós estamos no calendário judaico no ano 5780. Ou seja, faltaria até 220 no máximo, mas essa data é limite. E por que os 7000? Porque está correlacionado ao Shabat. Porque no Shabat, você come, mas você não trabalha. Você é fraterno com todos. Você se volta para Deus. Você se volta à família. Então, são os valores... Uma chavua de 1000 anos. Uma chavua de um dia da semana, 1000 anos. Vale 1000 anos. No sexto, no ano 7000, começando do 6001, o sétimo milênio. Então, aí se estaria ocorrendo esse casamento do povo da humanidade para com Deus. E quando a gente lê o Apocalipse de Daniel, se a gente lê o Apocalipse de João também, ele se usa desses simbolismos para mostrar isso que está sendo dito aqui pelo Espírito Mardoqueu, que Kardec coloca na Revista Espírita, que é o símbolo da felicidade eterna. Porque quando tivermos esses valores instituídos, não só no sétimo dia, mas na nossa vida inteira, então, a partir desse momento, a gente está caminhando, está vivendo a regeneração da humanidade. Um outro ponto, já vou finalizar em um minutinho, interessante, é que você falou aí, olha, se acende as velas. Só que antigamente não tinha vela de parafina. A vela era de óleo de oliva. Então, se acendia o óleo. E depois, o que a gente falou que acontece? Se faz o Kiddush. O que é o Kiddush? Eu falei a santificação, onde tem uma reza que se usa o vinho ou o suco de uva. E se a gente olhar lá a parábola do bom samaritano, o bom samaritano, ele se usa
do vinho, ele se usa do óleo para cuidar. Por que Jesus está mostrando isso? Olha só como isso está correlacionado à regeneração da humanidade e os princípios do Shabat na sua essência, que na verdade não são os princípios que devemos ter em um dia, mas são os princípios que devemos instituir-se na primeira revelação em um dia e quem sabe consigamos arrastar isso para todos os dias da nossa vida. Então, o bom samaritano, sem sombra de dúvidas, nos próximos dias, 1 ou 2 ou 3, no mínimo 6, só que quando se descia para Jericó, era antes do Shabat, que moravam os sacerdotes. Então, ele ia usar o vinho e o óleo de oliva, mas ele usa isso para caridade. Ele usa isso para caridade. Então, ele está colocando aqui, olha, a caridade é mais querida por importante Deus do que a fé. altar. Que o altar. Esse é um versículo do livro de Provérbios. Então, se a gente quiser encontrar a essência do dia de sábado, não é nesses aspectos exteriores que são maravilhosos, simbolismos que foram importantes, sem sombra de dúvidas, para a humanidade, são importantes para muitos que nós respeitamos e amamos, né, Elahá? Mas é essa visão de que a instituição do dia do Shabat é um grande simbolismo para a edificação do reino dos céus nos nossos corações. É verdade. Vamos passar para o mandamento? Para a gente poder fazer. Bom, deixa eu primeiro pegar aqui uma informação. Nós estamos fazendo, depois dessa análise de cultura judaica, uma discussão sobre os mandamentos em si. E o nosso mandamento de hoje, evidentemente, não poderia ser outro que não fosse o quarto, que é o mandamento que fala sobre o sábado. E isso é muito controverso, porque, como é que a lei é divina se fala do sábado e esse negócio é tão temporal? Como é que se pode dizer que essa lei é uma lei divina se ela tem tantos traços de lei humana, na verdade? E com relação à questão 648 do Livro dos Espíritos, que conecta os mandamentos com as leis morais, é evidente, a nossa lei de hoje é a lei do trabalho, que fala de repouso, fala de trabalho. Então, essa é a nossa lei moral de hoje. E, voltando para o mandamento em si, esse é o mandamento mais longo que a gente tem. É o único mandamento que vai tomar 4 versículos. É um mandamento bastante extenso. E aí, às vezes, eu fico pensando, puxa, mas se ele colocou tudo isso na tábua da lei, a tábua deve ser enorme para poder conter tudo que está escrito aqui. Mas eu vou ler aqui na tradução feita por Zamenhof para o Esperanto, porque Zamenhof, por ser judeu e ter traduzido direto do hebraico para o Esperanto, ele trouxe muito a percepção judaica para dentro do texto. E na tradução diz assim: lembrai-vos do dia sabático. Ele não fala de sábado, ele fala o dia sabático. E não sábado, não um dia da semana, mas dia sabático. Lembrai-vos para que o dia sabático, para que o tenhas como santo, para que o tenhas como santo. Durante 6 dias trabalharás e farás todas as tuas coisas, mas o 7º dia é sábado do Senhor. O 7º dia é o sábado do Senhor, vosso Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver dentro dos teus portões. Porque durante 6 dias o Eterno criou o céu e a terra, o mar e tudo o que neles está. E no 7º dia ele repousou. Por isso, o Eterno abençoou o dia sabático e tu o santificarás. Eu não sei o que é que você tem na leitura direta do hebraico que possa fazer algumas observações sobre esse assunto. A tradução está bem ok, né? Como você falou, Zamenhof, né? Um grande conhecimento, colocou exatamente como eu leria, traduziria do hebraico. O que eu gosto de mostrar
eu gosto de apontar é que, sem sombra de dúvidas, esse mandamento, ele é um ponto de evolução social, ele é um ponto de evolução moral para a humanidade. Por quê? Eu costumo dizer que nós temos a instituição de direitos universais. Por quê? Porque os escravos não tinham direitos. Os estrangeiros eram desprezados. Os animais, nem vou falar. Bom, fala-se que ao tempo de Jesus, um cavalo valia até um pouco mais do que um judeu para os romanos. Então, quando a gente está instituindo direitos a animais, escravos, a todos os trabalhadores, porque também não se tinha lei trabalhista, como nós temos hoje, aos vegetais, porque você não pode cortar nenhuma árvore, você não pode colher uma fruta, e também à terra, aos minerais. Então, aqui a gente tem uma instituição de direitos universais. Toda a humanidade está englobada. Primeira lei contra os maus tratos aos animais. Primeira lei onde garante, vamos dizer assim, primeira lei ambiental, a grosso modo, porque durante 52 semanas você já não vai cortar a árvore, você não vai tirar a planta, você está tendo uma preservação, porque se nos dias de hoje ainda a consciência para com a preservação não se alcançou um ápice, então, naqueles dias, quanto mais. E a terra, o mineral, porque também não se tinham leis como rodízio direto, não se tinha conhecimento da agricultura como nós temos hoje, e tem-se o ano sabático. Nesse ano você não pode colher nada, você não pode plantar, você pode dar os mínimos cuidados se você tiver um pomar que demora mais do que 7 anos para ser plantado. Então, olha só que interessante. A gente está tendo uma instituição de direitos a todos. E conta no livro de Êxodos que Moisés levou isso ao faraó antes de tentar libertar o povo judeu do Egito. Ele viu seu povo sofrendo e propôs ao faraó que todos descansassem. Ele falou assim, olha os animais, eles trabalham mais quando descansam um dia. Se você deixar todos os escravos, os hebreus, descansarem, eles vão trabalhar melhor. Então, sem sombra de dúvidas, Elahá, esse é um ponto de evolução para a humanidade. Nós não podemos esquecer, né, isso, Álvaro, que eles vinham de uma história de escravidão. Isso estava muito forte dentro do pensamento do povo. A questão 615 do Livro dos Espíritos fala que a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus, ou seja, a lei de Deus é a mesma. Mas a questão 618 diz que ela é adaptada à situação de cada um, de acordo com a evolução de cada um daqueles que a praticam. Então é isso mesmo. A lei é a mesma, ou seja, a lei do repouso, ela existe a lei do repouso. E ela precisa ser ajustada de acordo com a necessidade de cada mundo. Então, no momento em que nós estávamos saindo de um processo de escravidão, era uma novidade extraordinária você dar às pessoas a condição de descanso, a condição de você repousar, porque se a gente bem lembrar da história lá no Egito, quando Moisés começou a fazer pressão para ele libertar, o faraó dobrou a carga de trabalho, piorou, eles ficaram trabalhando até mais, como uma maneira de oprimir para que eles desistissem da tentativa de sair. O faraó aumentou o turno de trabalho. Então, eles estavam dentro de um processo muito opressor de trabalho. E aí a ideia era tirar um dia para o descanso de todos. Eu estava até brincando com o Álvaro antes de começar, se você viu, Álvaro, e no texto tem não trabalharás tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu estrangeiro, teus animais. Mas a mulher dele ficou fora dessa conversa. Então, eu vou pegar o pé da letra, a mulher está fora do Shabat. Mas não é esse o sentido. O sentido é realmente de você não produzir nada durante esses dias. Mas isso tem um caráter espiritual que não pode ser desconsiderado. Qual seria o caráter? O objetivo do Shabat não era, evidentemente, um repouso físico. O objetivo do Shabat é promover a conexão espiritual que a gente precisa fazer. A gente não percebe que, eu não sei se alguém já teve essa experiência de trabalhar sem o final de semana. Você pega sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, você começa a se perder. É sábado, é domingo, estamos no final de semana, que dia é hoje? Você se perde.
É como se existisse dentro de nós alguma coisa de um relógio biológico que precisa de uma parada para reorganizar as nossas emoções, nossa capacidade produtiva, nosso dom de poder produzir e organizar a nossa mente. Nós não podemos trabalhar sem descanso. Então, nesse sentido, também do próprio corpo físico há essa necessidade. Mas essa não é a principal função. A principal função é o recolhimento interior para a busca do ser espiritual. É um momento de congraçamento da própria família. O objetivo desse fenômeno do chamado Shabat era permitir que as pessoas se encontrassem, que elas se encontrassem em 3 sentidos. Que elas se encontrassem com Deus, porque ela iria ter cerimônias, rituais e tudo para promover a reconexão com o Criador, para que a gente não perdesse o elo. Ou seja, você vai ter semanalmente um momento com Deus, um momento de ligação com Ele. Por mais que você, durante a semana, não passe, você vai ter um dia para fazer isso. Nesse dia, você vai ficar voltado para isso. Então, era uma conexão com o Criador. Era uma conexão com o outro, porque no Shabat, você pratica a caridade, tzedakah. Você vai ter que cuidar das pessoas. Você vai estar à disposição do outro. É um momento em que você vai viver o Shabat como sendo aquele momento em que você vai se sentir espiritualizado. Quando fala que tem que santificar o dia, tornar o dia santo, é praticar todo o bem que seja possível. Ser mais do que um escoteiro, porque o escoteiro tem que fazer só uma boa ação no dia, já está bom. Não, no Shabat você tem que praticar o bem durante todo o dia. Mas, é você viver, como você poderia dizer de uma maneira mais religiosa, é você viver de maneira santa 24 horas. Então eu vou exercitar todo o bem que eu possa fazer dentro de mim durante 24 horas. Então é um momento para a conexão com Deus, e é um momento para a conexão com o outro, porque eu vou exercitar todas as minhas virtudes na relação com o outro. E eu disse que tinha um terceiro elemento, porque é uma conexão comigo mesmo. O processo de autoconhecimento para o judaísmo é feito no Shabat. É aí que está. Porque é nele que você vai fazer as leituras, as suas reflexões, as análises da sua própria vida, o repesar de seus valores. Aquilo que Santo Agostinho diz assim, todos os dias é feito no Shabat. O Shabat é o momento em que você revê a sua vida, você se reaproxima de Deus. Então é um momento de reflexão, é uma coisa extraordinária nesse sentido, porque é naquela época lá, Moisés, lá atrás, lá no começo de tudo, você dizendo, uma vez por semana, para aí, tá? Para você conectar com Deus. Para aí, para você cuidar do outro, cuidar da sua família, estar junto com os outros, ficar próximo de nós. Isso é muito importante. E também para que você faça o seu encontro com você mesmo, o seu grande mecanismo de busca interior que a gente precisa fazer para o crescimento das nossas almas. Então, o Shabat tem até hoje para os judeus esse sentido. É lógico que, ao longo do tempo, houve algumas distorções. A gente, quando vai encontrar a leitura do Shabat na época do Cristo, vai encontrar alguns comportamentos exagerados de inação, de inatividade, como se fosse só um culto exterior, que de alguma forma havia se esquecido a espiritualidade que as coisas deveriam ter. Então, por isso que a gente precisa dessa reflexão. E é interessante, né, Elahá? Porque quando Jesus... A gente tem diversas passagens no Shabat. Curas, as espigas colhidas no sábado, lá no capítulo 12 de Mateus. Que eu falei, a terra tem que descansar, você não pode colher espiga, você não pode colher fruta, você não pode colher nada. Os vegetais também têm seu direito constituído aqui. Agora é interessante que é narrado que os apóstolos de Jesus estavam colhendo as espigas. Agora, peraí, vamos entender isso. Primeiro ponto, por que eles estão sendo acusados de estar profanando o Shabat e não de roubo? Porque ali eles estavam em viagem, ali eles eram peregrinos. Porque como você muito bem nos lembrou, acho que foi na primeira live que nós fizemos, os cantos, as bordas do campo
eles eram reservados aos peregrinos, aos viajantes, a todos aqueles que não tinham o que comer. Então, Álvaro, deixa eu voltar isso aqui para as pessoas. Entre os inúmeros, são 613 mandamentos de Moisés, há um que diz que quando você fizer a colheita do seu campo, você faz a colheita em redondo. Você não colhe nos cantos, porque os cantos pertencem ao peregrino, ao miserável, ao faminto, ao desvalido. Então, eles já tinham essa prática de deixar os cantos para os viajantes. E nessa passagem, eles estão retornando da festa de Pessah, da Páscoa judaica de Jerusalém. Então, eles estão em passagem. Eles são peregrinos. Então, a acusação foi, vocês não estão roubando, mas vocês estão profanando. Agora, peraí. A gente não falou que você tem que compartilhar tudo que você tem de melhor na sua mesa com o viajante, com o peregrino? Agora, como pode ser que estes peregrinos não foram acolhidos em nenhum lar? Aí não há um erro? Não há um erro aí? Porque os peregrinos não foram recolhidos, né? Eles não tinham o que comer. Eles estavam viajando. Eles não tinham o que comer. Mas por que não abriram as portas para Jesus e seus apóstolos? Essa é a pergunta. Aliás, essa é a pergunta. Será que nós não estamos fechando a porta do nosso lar, muitas vezes, para Jesus e seus discípulos, seus apóstolos? Será que nós não estamos fechando as portas do nosso... Sim, será que, de repente, da maneira como nós estamos nos comportando, nós não estaríamos, de certa maneira, nos comportando exatamente como os judeus daquela época, que pegam a possibilidade de cumprir esse mandamento de compartilhar e não compartilha? Então, são muitos os detalhes que a gente tem que ver para que a gente consiga dizer que, efetivamente, a gente está ou não cumprindo esse mandamento. Não é isso, Álvaro? Justamente, é sobre a essência. O que a passagem do Evangelho está trazendo para nós, não são sobre os aspectos exteriores. É sobre a caridade no mais alto nível, para com o próximo. É sobre acolher a humanidade efetivamente como irmãos para a nossa vida. E isso é difícil. E isso é difícil. Por essa questão, a gente encontra tantas passagens. Quando Jesus realiza as curas que são permitidas. Porque próprio Hilelo, ele foi um grande... Hillel. Ele foi um grande rabino, e ele é apontado lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como ministro das Relações Sociológicas do Orbe. Este homem, este grande rabino, que Jesus faz uma série de referências nos seus ensinamentos a ele, em dado momento de sua vida, ele não tinha dinheiro para pagar para ouvir aula de Torá, ele subiu no telhado, só que Jerusalém é muito frio, neva no inverno, nevou, e ele congelou lá em cima. As pessoas vêm, e era Shabat já, porque ele foi antes do Shabat, congelou e ficou até o Shabat. As pessoas vêm, que tem um homem lá, e eles salvam a vida desse homem, de Hilelo, e depois eles vão falam, olha, pera, você salvou a vida de Hilelo? Foi você que acendeu o fogo no Shabat, que jogou água quente, que deu uma bebida quente para ele? Você é um missionário, porque ele se tornou um dos maiores sábios do povo de Israel. Então, o que Jesus está trazendo nas passagens de cura do Shabat não é sobre a permissividade da cura. É aquele versículo que eu adoro. Vós engolis camelos e coais mosquitos. Você pega o coador de café, para não engolir um mosquitinho desse tamanho, pernilonguinho desse tamanho, você fica passando toda a sua comida na peneira. Só que o camelo, que todo mundo enxerga que você não precisa de peneira, esse que também é um alimento impuro, como o mosquito, esse você engole numa boa. Entende lá como o evangelho a proposta do evangelho é efetivamente não para com as leis exteriores, mas uma reflexão se nós estamos vivendo essa regeneração dentro de nós, essa fraternidade no nosso coração. Será que eu estou fechando as portas do meu lar para Jesus?
do meu coração. Então a reflexão é muito bela, né, Elahá? Sem dúvida. Mas olha só, existe uma coisa interessante aqui. É que essa é uma leitura da época de Moisés, do mandamento da época de Moisés. Como que a gente poderia apropriar esse mandamento para os nossos tempos atuais? Como é que a gente poderia trazer essa leitura para os nossos tempos de agora? O que se observa é que o objetivo não é um dia específico da semana, mas é que na semana você pare para fazer uma reflexão, para que a família esteja reunida uma vez por semana, para que você se recolha, para que você tenha esse momento junto com os seus. Como nós chamamos isso dentro do movimento espírita? Que nome nós damos dentro do movimento espírita para esse momento no qual a família, uma vez por semana, se reúne para estudar, para fazer uma conexão com o divino e para que a gente busque a espiritualidade dentro do nosso lar? Porque o objetivo do Shabat era a santificação das nossas vidas e do nosso lar. Hoje nós temos uma cerimônia, entre aspas, que nós fazemos dentro do movimento espírita, chamado culto do Evangelho no lar. O que a gente enxerga no culto do Evangelho no lar? Uma reunião em família, em que uma vez por semana a família se reúne para orar junto, para que a gente consiga fazer não só orações, mas fazer leituras, reflexões, para que a gente esteja junto. E quando a gente toma a literatura que Joana de Ângeles nos apresenta sobre esse tema, ela reiteradas vezes diz o seguinte: após a reunião do culto do Evangelho no lar, não sai, não vai para a rua, permanece na tua casa, evite ligar a televisão, evite notícias ruins, ou seja, ela propõe que você faça o Evangelho e naquela noite você se recolha. Não é uma coisa de ritual, não é uma coisa de fanatismo, mas o que ela propõe é que, como se fosse um perfume espiritual que se derrama na casa, que você não afugente o perfume. Então não liga a TV, acaba o Evangelho, acabou, vamos assistir o massacre da Serra Elétrica, volta. Faz sentido. Porque aí você vai perder a possibilidade de usufruir daqueles fluidos. O que é que se propõe com o Evangelho? Que a família se reúna, que a gente esteja juntos, que nós oremos, que a gente faça uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de preferência, mas se não for de uma outra obra, tenha uma mesma capacidade de reflexão, e aí em cima disso a gente debate, a família está junto, e aí você congraça isso. Se nós entendêssemos o sentido do que é o Shabat lá atrás, a gente ia dizer, olha, gente, esse negócio mudou, foi para cima, foi para baixo, mas voltou para o mesmo ponto, ou seja, a família precisa sentar para reunir. Nós temos que sentar para estarmos juntos, para celebrarmos as nossas vidas, para que a gente possa usufruir disso. E para que a gente possa usufruir um bom trabalho de Evangelho no lar, isso não pode ser feito na forma de uma obrigação. Assim como o Shabat não pode ser uma obrigação, ninguém pode fazer o Shabat. Ai, meu Deus, Shabat, nossa, que horror, vou ter que... Não, os judeus não veem assim. Eles vêm com prazer. Está chegando o Shabat. Começa a se pensar como é que vai ser, para que eles possam se dedicar a essa festa. Então, a ideia é que o Evangelho no Lar também seja uma festa de satisfação, um momento de satisfação. E não daquela coisa, está na hora do Evangelho, desliga essa televisão, menino, que inferno. E aí, você, para querer tentar, entre aspas, implantar o bem, você usa as armas do mal. Briga com um, obriga as pessoas a sentarem na mesa. Tem uns que já vão com o dedo marcado na página. Vai com o dedo marcado vou ler uma mensagem ao acaso, mas o dedo está marcado, aí pá, abre a mensagem, ingratidão filial, aí começa a ler olhando para os filhos. Então, faz esse tipo de coisa que são indesejáveis. Como também, no próprio Shabat, a gente tem muitas essas discussões que você trabalha sempre para você. A gente não trabalha as leituras do Kiddush, do Shabat, querendo olhar os outros. É sempre a minha conexão com o divino. É sempre o meu eu diante do eterno. Então, a gente, às vezes, quer ler e dizer assim, olha essa mensagem, isso aqui é a cara da minha sogra.
Olha esse pedaço, meu pai escrito. Ah, esse aqui é minha irmã. E para mim não tem pedaço nenhum. Eu não tenho pedaço. Só os outros têm pedaço. Então, é a gente perder o Shabat. A gente faz. Oi. E nesse momento, a gente está lá na mesa de Shabat, porque estão os espíritos benfeitores e os obsessores. E cada um falou assim, amém. Amém. Que seja assim no próximo sábado. No próximo culto do Evangelho no Lar, eu que seja assim. Magnetizar essa água. Ah, essa água ficou ótima. Então, você vai ter, o que acontece? Você vai ter ali a chance de encontrar as pessoas. A gente briga para montar a reunião, briga na hora de fazer a leitura, porque o coração está pesado. Não sintoniza porque lê pensando nos outros e não em si. Faz a oração de início e término como se fosse uma obrigação, e quando acaba, graças a Deus acabou. Vamos agora voltar ao normal. Não era esse o propósito. Não era esse. Vamos olhar para o Shabat. Como é que é? Tira para recolher, tira para sentir. Tá certo, não vamos passar o dia inteiro sem trabalhar, tá ótimo, tudo bem, não vamos. Mas aquela noite, porque como o Joana diz assim, tira a noite para você. Faça essa noite ser sua. É lógico que tem famílias que fazem no domingo de manhã, porque ninguém consegue se encontrar, faz domingo de manhã, sábado à tarde, isso aí tanto faz. Mas tira aquela janela de tempo para você sentir. Se possível, prepara um lanche, depois a gente come junto, para a gente se confraternizar, para a gente estar próximo. Isso é muito bom. Por quê? Conforme diz André Luiz, e o Álvaro estava até comentando, os espíritos benfeitores, eles estabelecem um ponto de socorro no evangelho de lar das nossas famílias. Quando uma família implanta um evangelho no lar, eles sabem que naquele lugar, naquela hora, eles podem levar os desencarnados para recolherem um benefício do passe, eles podem levar uma entidade que precisa de socorro, você pode atender às perturbações que estão dentro do seu lar, pelo menos uma vez por semana você faz uma faxina espiritual em casa, você permite com que isso seja feito, isso é muito importante. Agora, se fizer por obrigação, não vai servir para nada, aí o anjo do mal vai chegar lá e dizer que seja assim no próximo culto do Evangelho, amém! Por quê? Porque a gente não está sabendo aproveitar as oportunidades. Então, existem muitas coisas que a gente atravessa o tempo, passa o tempo, mas no fundo, as histórias voltam. Porque a lei de Deus é assim, ela é eterna e imutável como o próprio Criador. E a necessidade de nós mantermos essa conexão com Ele não vai acabar nunca. E a chance de nós termos uma vez por semana a oportunidade de nos conectarmos em família para celebrarmos isso, também é uma coisa que nunca vai passar. Por isso a importância de nós celebrarmos isso e entendermos que todas as coisas que nos são postas, elas têm um sentido muito mais profundo do que a literalidade que nos é colocada. E acho que muito bem você colocou, né, Elahá? Quem sabe, muito em breve, não estaremos olhando a família do ponto de vista da família universal. Não estaremos sendo fraternos do ponto de vista universal. Eu vi um vídeo essa semana passada de Madre Teresa, ela falando da importância da prece em família. A importância da prece em família. E da mesma forma que está sendo proposto pela primeira revelação, a gente vê dentro do Evangelho a importância do resgate aos valores, ao amor universal. Então, a gente está vendo aqui de uma forma muito abrangente, né? Vamos às perguntas, Elahá? Vamos às perguntas. Eu quero só fazer um comentário em cima disso que está falando. A gente trabalha o Evangelho no lar para depois trabalhar o Evangelho no mundo, né? Para a gente distender a nossa família para a família universal, para uma leitura o mais abrangente possível do que seja o amor. E é por aí que a gente vai. Vamos para as perguntas? Cadê a Ivana? Cá estou e nós temos perguntas. Vamos começando aqui com a pergunta da Márcia Valente. Ela diz, por esse motivo o Shabbat Shalom é muito comemorado nos hotéis, unindo as famílias, por não poderem fazer qualquer trabalho? Não, Shabbat Shalom não é uma cerimônia, Shabbat Shalom é uma saudação.
Shabbat Shalom, a gente é como se fosse um sábado de paz para você. Eu acho que ela deve estar perguntando por esse motivo o Shabbat, e não o Shabbat Shalom. Por esse motivo, o Shabbat é muito comemorado nos hotéis, unindo as famílias por não poderem fazer qualquer trabalho. É porque, na verdade, a reunião do Shabbat, ou do Kabbalat Shabbat, que é a reunião de início do sábado, é uma reunião para integrar as famílias. E, nesse sentido, como o Álvaro estava colocando, é o papel de você receber os peregrinos, os que não têm onde ficar. Então, nos hotéis, está todo mundo de passagem, somos todos peregrinos andando. Então, nessa hora, os hotéis que são judeus, evidentemente, não é para qualquer hotel, eles devem trabalhar ali, aproveitando todos os seus hóspedes para fazer uma grande ceia de Kabbalat Shabbat, para ofertar a todos eles a chance de estarem juntos nessa cerimônia tão importante para os judeus. Álvaro. E é interessante que não é todo trabalho que é proibido no Shabat. A gente tem 39 Avot Melahot, 39 trabalhos matrizes. Avot significa pai dos trabalhos, trabalho matriz, que foram os mesmos trabalhos que foram utilizados na construção do tabernáculo, do Mishkan. Então, esses trabalhos geram os trabalhos que estariam proibidos. Acho que a Márcia está dizendo, é porque eu a conheço, acho que não nos conhecemos pessoalmente, mas ela vai rotineiramente a Israel. Em Israel, não só os hotéis, mas, por exemplo, as cidades como Jerusalém, Bnei Brak, cidades mais religiosas, ou os bairros mesmo de Tel Aviv, de cidades menos religiosas, mas alguns bairros, eles se fecham, você não pode nem andar de carro, porque jogam pedra. Ainda está dentro de uma observância ainda mais restrita a esse ponto de vista farisaico. Então não tem problema. A gente está dizendo aqui, a gente está fazendo uma crítica, né, Elahá? Eu cumpro o Shabat assim na minha casa, eu acho que não posso trabalhar. Tudo bem, a gente respeita e tá ótimo. A proposta não é a gente dizer o que as pessoas têm que fazer, mas se você cumprir a literalidade, não se esqueça dos princípios, que estes são fundamentais. Se lembrar que Deus é o Criador de tudo e de todos. Sim. Então, se Ele me criou, Ele te criou a Ivana, criou os meus inimigos, criou os meus amigos, criou a todos os meus familiares, somos todos irmãos. Temos todos os mesmos direitos perante a lei divina. E se a gente está falando aqui em direitos divinos, a gente está colocando o perdão como um direito divino, a caridade, a indulgência, a benevolência, tudo como um direito divino constituído, que nesse dia também tem que ser observado. As leis divinas também devem ser observadas. Sem dúvida. Ok, vamos para a próxima, então. Pergunta da Carmen Silvia. Todos conseguem ler aí? Vou ler. Seria um dos motivos de que, na parábola, os outros dois homens não pararam para ajudar, porque se tratava para eles de um homem impuro. Ele está falando da parábola do bom samaritano, que você comentou que o samaritano vai usar o material do Kiddush para socorrer a pessoa na beira da estrada. Então, pode falar agora. Aqui, não, porque como eu frisei, o Shabat, por exemplo, uma das proibições é viajar. Você não pode viajar no Shabat. Então, quando eu falei que na passagem das espigas colhidas no Shabat, no capítulo 12, por exemplo, lá eles haviam parado na cidade, deveriam ser acolhidos por alguma família, os discípulos. Mas como que se chega a um destino viajando antes do Shabat? Aqui eu falei que muito provavelmente o sacerdote e o levita que moravam na metrópole, como por exemplo Zaqueu, que morava na metrópole em Jericó, eles estavam descendo para Jericó para celebrar o Shabat. Então o Shabat provavelmente era o próximo dia, ou o outro, 2 dias de diferença. Mas a questão aí do sacerdote e o levita é diferente
do samaritano. No caso do sacerdote e o levita, eles possuíam funções sacerdotais que impedia que eles tivessem contato com pessoas impuras, diferente do samaritano, que não tinha esse rigor sacerdotal. Então, quando você tem um fariseu ou um levita, ele tem uma série de regras de pureza que devem ser cumpridas. Ele não pode tocar qualquer pessoa, ele não pode se aproximar de qualquer pessoa. Então, isso também pesa nas decisões. Então, é quando você coloca a religião acima do bem. Eu não sirvo mais ao bem, eu sirvo a minha religião. Então, nessa hora, a gente começa a perceber que os nossos conceitos religiosos estão nos impedindo de fazer uma conexão mais direta com a questão do bem. Vai, Alba. Minha internet não trabalha no Shabat. Então, acho que é justamente isso. Aqui é o motivo que eles não param, estaria mais correlacionado a eles se impurificarem, como ela falou. E se você se impurifica com um morto, sendo um sacerdote ou um levita, você tem que voltar para Jerusalém, você tem que fazer uma cerimônia de purificação com parado, uma vaca vermelha. Nossa, você vai perder o Shabat na sua casa. Você vai ter uma confusão danada. Só que o interessante é que existe um mandamento que se chama Met Mitzvah, mandamento do morto. Se um cohen, um sacerdote, por exemplo, que é o que mais tem que se resguardar, muito mais, não é a proibição exata para o levita, mas o sacerdote tem uma lei específica que ele não pode encostar no morto. Se ele vê um morto e não tem quem enterre ele, ele tem a obrigação de cuidar daquele morto, de enterrar aquele morto. Então, na parábola, fala... Uma ressalva na lei. Isso, ele estava morto, estava semi-morto, semi-vivo, você não sabia o que ele estava, mas ele estava nu. Então, se ele estava nu, a gente tem que se lembrar que judeu tem circuncisão. Apesar de não especificar quem é, ele conseguia saber se ele era um judeu. Então, quando ele passa por ali, e ele não ajuda, a parábola diz, ele passou para o outro lado da via. Isso significa em aramaico, é uma expressão do Talmud. Lavor beder hagav, é você servir as forças do mal. Então, olha só que interessante. O sacerdote, ele não deveria encostar, mas como não tinha outra pessoa, ele tinha a obrigação pela lei judaica de, no mínimo, enterrar aquele homem se ele estivesse morto. Então, acho que ficou bem explicadinho, né? Só que aí, no caso, ele faz a opção por não se envolver, considerando não o artigo da exceção da lei, mas o fato de que ele, por ser um sacerdote, não podia se tornar impuro. Muito bem. Vamos então agora para a pergunta da Ângela Rodrigues. E as pessoas que moram sós, como elas comemorarão o Shabat? Pode ir, Alba. Eu comentei aqui, quando teve um período em Israel que eu morei sozinho, então eu ia para a sinagoga, rezava, e as pessoas convidam, e é interessante, em Israel, por exemplo, você pega o táxi, você fala, não, eu estou morando aqui, você está morando em Israel, você é estrangeiro, não, mas você não tem família, não, vem passar um Shabat na minha casa, mas você não conhece o taxista, o motorista do ônibus, as pessoas em todos os lugares. Então, o Shabat não é um dia para se ficar só. Vou contar uma história pessoal minha. Eu passei por um momento muito difícil em Israel, em dado momento da minha vida, alguns meses muito conturbados, sem fazer autobiografia. E uma pessoa, um rabino, me ligou antes do Shabat e falou assim, você vai vir passar o Shabat na minha casa. E eu não queria ver gente, eu estava sozinho em casa, eu falei, vou ficar em casa, vou ficar até sem comer. E ele falou, você vai vir passar o Shabat na minha casa. Eu falei, não, eu não vou, eu quero ficar sozinho. Ele falou, então eu estou pegando o trem, estou indo até a sua cidade, só que não vai dar tempo de eu voltar, você vai me privar de eu passar com a minha família. E eu falei, não, se você for fazer isso, eu vou. Ele falou, então, eu quero que você me liga de dentro do trem. E eu fui. Eu tenho uma gratidão por esse homem, por esse amigo, porque num dia que eu estava sozinho, que eu até podia estar introspectivo, mas muito mais do que isso, eu estava muito mais triste e depressivo. Eu estava vivendo uma coisa que não era boa. A fraternidade desse amigo me tirou de uma situação e me levou para a convivência familiar na casa dele para viver bons momentos.
Eu quero aproveitar para falar uma outra coisa em cima disso. Como deve agir quem faz o evangelho no lar sozinho? Você é sozinho em casa, não tem ninguém espírita na família, você é só. Então, o que que a gente faz? A gente não obriga as pessoas a fazerem. E se você forçar, você se torna uma pessoa antipática. A gente procura fazer só. Mas como vai fazer o evangelho só? Leitura em voz alta. Se a família não gosta de doutrina espírita, se você tem problema, então não faça a leitura em voz alta. Faça a leitura silenciosa e aproveite para orar por todos os seus familiares, por todo mundo em casa. Não faça a ideia de dizer assim, não, todo mundo vai ter que participar. Meu marido não gosta, mas vai. Não force as pessoas. Procure sempre o caminho mais voltado para a paz. Não faça do evangelho um momento de conflito dentro do lar, mas de solução para as dificuldades espirituais que a gente possa ter. E Elahá, eu acho que foi você que me contou uma vez que não me recordo se foi você, se não foi você me corrige, que uma moça espírita casada com um muçulmano, ele é muito praticante e ele não aceitava o evangelho. E aí, essa pessoa que me contou, eu posso estar confundindo se não for você, a pessoa falou assim, não tem problema, leia o Alcorão com ela, com o esposo. Falou, o momento é ao redor de Deus. Sim. O objetivo é você buscar uma leitura espiritual. Eu já participei de alguns grupos de evangelho muito interessante, o pessoal lia umas obras de filósofos antigos, né? Então aproveitava a leitura e porque os filhos gostavam de filosofia, botava fazer aquela leitura, tinha a leitura do evangelho, mas lia também um pouco de filosofia, discutia o pensamento dos filósofos dentro do evangelho. São estratégias diferentes. Outros fazem novela, faz cada semana um capítulo de uma novela, né? Pega o Nosso Lar como novela e vai lendo cada semana um capítulo para dar a emoção. E agora? Agora só semana que vem para saber o resultado da história. E aí a gente fica interessado para ver o resultado. Para não ficar fazendo a leitura só dos textos morais do Evangelho, trabalhar a série do André Luiz é uma outra estratégia também que se pode buscar. Muito bem. Bom, nós temos acompanhando aqui a nossa live hoje um querido amigo nosso, que é o professor Severino Celestino. Está aqui, viu, professor? Alegria tê-lo aqui conosco. E ele faz essa pergunta. Queria mandar um abraço primeiro para o seu Severino, um amigo querido, um dos desbravadores aí. Eu falo assim que para eu, que sou mais novo, né, tá podendo falar sobre o Antigo Testamento, Evangelho, assim, tanto centro espírita, no mundo todo. Eu falo que tiveram aqueles que levaram muita pedrada na minha frente para eu poder hoje chegar. E, seu Severino, eu tenho minha gratidão pelo grande estudioso, pela gigantesca colaboração ao movimento espírita. Fala, Álvaro, por que do Brit Milá ser feito no Shabat? O Brit Milá é a circuncisão. Primeiro, tem que explicar o que é o Brit Milá. O Brit Milá é a circuncisão, uma cerimônia que é feita ao 8º dia de nascimento do menino homem, né, da criança, mas que vai fazer a circuncisão. A circuncisão é a operação de fimose que é feita em todo judeu ao 8º dia, que é quando ele recebe o nome também. O nome é dado no 8º dia. A mãe é que leva a criança para fazer o Brit Milá, uma almofada, e vai realizar a cerimônia ali de corte do prepúcio. E aí ele está perguntando por que ela é feita no Shabat. É interessante, né? Qual é o sentido, primeiro, de se fazer Brit, pacto, Milá, palavra? De se fazer o primeiro homem circuncisado, entre aspas, foi Abraão Avino, Abraão patriarca. Então ele fez a sua circuncisão aos 99 anos de idade. Conta isso nos livros de Gênesis. Mas qual é o propósito de se fazer um pacto uma criança de 8 dias de idade? Espera aí, então com 8 dias de idade você vai fazer um pacto? Qual é a razão? O que tem de racional nisso? Justamente, a gente só consegue entender isso se a gente compreender que antes de encarnar a gente tem um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento, a gente traça um caminho onde a gente
se aproxima das leis divinas e caminha em direção a Deus. A gente faz um acordo, uma promessa, um pacto, que naquele momento ali, quando a criança tem 8 dias de idade, que ela não sabe racionalmente o que está se passando, a propósito, o simbolismo, eu estou dizendo, ali ocorre o Brit Milá. E se o Brit Milá, ele é um pacto com o Criador Celestial, o simbolismo dele é esse simbolismo, ele tem que transcender todas as razões. É algo que seria, entre aspas, para a criança irracional, mas não irracional, ele é espiritual. Então isso tem que transcender. Agora, essa questão do Brit Milá, que é discutido lá no Paulo Estevão, Tiago e Paulo na Casa do Caminho, a gente tem que se lembrar, tem que fazer, não tem que fazer? Pelo judaísmo tem que fazer. Se você é judeu e nasceu numa família, vai, faça. Se você é espírita, não tem que fazer. Mas, quando Abraão encontra Melquisedeque, está escrito que Melquisedeque, ele nasceu com a circuncisão, com o Brit Milá feito. O que significa isso? Que a proposta é espiritual, é a conexão com o divino. Então, se conectar ao divino tem que estar acima de qualquer regulamentação ritualística que possa haver. Olha, Álvaro, a Jussara, nossa querida Jussara Kornigold, está dizendo que foi ela que te contou essa história, tá? É uma muçulmana que frequentava o centro espírita lá em Nova York. A Ju também, a minha godmother. Ela disse que é sua madrinha, já falou aqui, tá? É minha madrinha. E estamos aqui com a nossa querida Gesiane também. Um beijo, viu, Gesiane? Bom ter você aqui com a gente. Um beijo no seu coração também. Muito bem. Nós temos uma outra pergunta aqui que foi feita lá no começo. Ele estava fazendo uma pergunta, o professor Celestino, sobre o Shabat e o Brit Milá, perguntando por que ele pode ser feito do Shabat, uma vez que ninguém pode trabalhar no Shabat. É por conta da colocação aí do 8º dia. Então, o respeito ao 8º dia se impõe, a menos que ele seja adiado por um motivo de saúde. Se for adiado por motivo de saúde, aí não pode ser mais no outro Shabat. Por exemplo, a criança vai ser no 8º dia, beleza, 8º dia. Então, vai se fazer o Brit Milá, ou seja, a circuncisão, ela se impõe sobre outras questões, porque é no 8º dia de nascido, acabou. Se a criança ficar doente ou tiver algum problema e não puder ser no 8º dia, tiver que ser adiado, aí não vale mais o Shabat, aí não pode. Você só pode usar o Shabat se for no 8º dia natural dela, porque aí é uma lei que se impõe sobre outra, ela é uma regra que se estabelece que veio primeiro, é uma regra de Abraão, veio antes da lei de Moisés, então a regra permanece. Interessante, hein? Nós temos uma pergunta aqui da Cirlane, que ela não é especificamente sobre o tema, mas eu penso que seria interessante comentar. Ela fala com relação à cerimônia de casamento judaica, a duração, o cortejo, entender para melhor compreender a parábola das 10 virgens. Quem quer comentar? Álvaro. Posso falar. Cirlane, lá do Fraternidade do Maranhão, da Federação Espírita do Maranhão. Cirlane, é muito interessante a cerimônia de casamento. Primeiro, eu morei em uma cidadezinha, lá em Israel, na cidade, chama aldeia, não é nem cidade, é Kfar. Kfar chama aldeia. Kfar Naum, Cafarnaum, aldeia de Naum. Então, Kfar Rabá, aldeia de Rabá. E lá tem um salão de casamento bem no centro da aldeia. Então, não teve época da minha vida que eu fui em 5 casamentos por semana. Esses 5 casamentos, primeiro a festa, ela é aberta a todos. Porque é um dia de máxima alegria. Existe o mandamento, o dever de todo aquele que vai à festa de alegrar a noiva, os noivos. Alegrar a todos que estão ali. Servir a eles como um rei. Para levar a alegria máxima. Então a gente eu ia para comer. Mas isso não é errado no judaísmo, tá, gente? Isso é ótimo. Porque, como eu falei, eu não tinha família lá. Então eles queriam que nós fôssemos, meus irmãos
no casamento deles, eles fretaram um ônibus para levar convidados de São Paulo para o casamento. Então, ali, levar alegria máxima aos noivos. Quem é o noivo do povo da humanidade aqui? Jesus. Dão-se 7 voltas ao redor da Rupá, do local onde se faz o casamento. O que são essas 7 voltas? É a representação do pleno equilíbrio entre a matéria e o espírito. 4 simboliza a matéria, Aristóteles, terra, água, fogo e ar, filosofia aristotélica. 3, espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Krishna e Vishnu, Deus, Espírito e Matéria, todas as religiões se apoiam no número 3. Então, pleno equilíbrio entre matéria e espiritualidade. E a gente falou que o Shabat, aqui é o casamento, a celebração do Shabat, a gente se volta para o final, para o fundo da sinagoga, como se o Shabat estivesse entrando como uma noiva. Então, toda a contextualização dessas passagens nupciais do Evangelho, elas estão correlacionadas ao casamento da humanidade. Isso não se dá repentinamente. Quando a gente está falando de humanidade, a gente tem que olhar para o nosso coração. É o casamento do meu coração para com o reino dos céus, para com os ensinamentos do Messias. Vamos ver, coloca para mim de novo a pergunta, Ivana, consegue? Consigo, só vou localizar aqui. A pergunta fala e pede fazer uma conexão com a parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, conta a história de 10 moças que iriam casar e 5 delas tinham tido a diligência, tinham tido a preocupação de guardar o óleo para que, quando houvesse a cerimônia, ela tivesse com a lamparina em condições de acender. Ao passo que as outras 5 não tiveram essa preocupação, e quando o noivo chegou, elas estavam com a lamparina sem luz. Isso aí, na verdade, representa, mais no sentido simbólico, dizer aqueles que se prepararam para a chegada do noivo. O noivo aí representando o Cristo, não é? E a noiva representando, como apresentaria depois Paulo de Tarso, a imagem da igreja, da comunidade cristã, como sendo essa mulher. Então, você vai encontrar pessoas, ou grupo de pessoas, que se mostram como as noivas prudentes, que cuidam de tudo, colocam a lamparina, para que quando houver a cerimônia, tudo está preparado, nada foi pego de surpresa. Mas há os imprudentes, não, deixa isso para lá, na hora a gente resolve. Como a gente vê hoje, nesse período de transição, as pessoas dizendo, não, isso ainda não está na hora de me preocupar com isso aí, não. Quando eu ficar velho, eu penso nisso. Então, nem vou me preocupar com isso agora. Agora eu quero curtir. Então, tanto que em hebraico tem até uma coisa que o pessoal fala, quando as pessoas se voltam para a religião, quando jovens, são chamados de Brit Zahav, que é uma aliança de ouro. Você se preocupou com Deus quando jovem, que a maior parte de nós não tem essa preocupação, só faz essa aliança quando está velho, não tem mais muitas perspectivas. Então, as noivas prudentes são aqueles que desde cedo cuidaram de suas vidas para olharem para trás sem ter vergonha de seu próprio passado. Então, aí, a cerimônia do casamento, representando todos esses preparativos que a gente tem que fazer para esse casamento espiritual nosso com a espiritualidade. E as noivas imprudentes, aqueles de nós que simplesmente nos preocupamos com a vida material, não fizemos isso que o Álvaro estava falando, da preocupação com a parte do espírito, e quando chega a hora da transição, estamos com as nossas lamparinas vazias. Não iluminamos o nosso eu interior, não temos luz para apresentar para o noivo. E, portanto, ficamos do lado de fora, as portas se fecham e as noivas imprudentes não conseguem entrar porque não tinham cuidado. Que é a questão da migração, da não entrada dos espíritos de acordo com a sua condição espiritual. Acho que por aí talvez a gente consiga uma boa leitura dessa visão do casamento. E a história do casamento como cerimônia no judaísmo já é uma outra história, mas é mais para tentar trabalhar a parábola das 10 virgens em si. E ela pediu sobre a cerimônia, tem outra questão interessante, que é o véu, né? Que a noiva ela vem com um véu a rosto,
tem o costume do noivo verificar que a gente teve um casamento enganado lá. Jacó. Exato. Então, como diz lá no sermão profético, muitos virão em meu nome. Então, você precisa dessa luz para saber, você precisa dar instrução para que você buscar conhecimento, para que você saiba interpretar, para que você consiga caminhar em direção ao encontro, ao casamento com o Messias, né? Muito interessante. Nós temos ainda aqui uma pergunta que foi feita por um amigo que está nos acompanhando lá pela Rádio Fraternidade, que é o Adriano. Ele faz essa pergunta: por que Jesus falou que ninguém vai ao Pai senão por mim? Eu sou a verdade. Eu quero responder. Bom, esse texto está em João, no capítulo 14, se não me engano, e ali não é vai, é vem, tá? Ninguém vem, porque vem é porque ele está lá, porque se fosse vai, ele estava aqui, Deus estava lá. Assim, ninguém vem ao Pai, e ninguém vai, porque se fosse vai ao Pai, eu estou do lado de cá e o Pai está do outro lado. Então, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe uma análise muito interessante sobre essa parte, esse trecho da Bíblia, feita por Torres Pastorino no livro A Sabedoria do Evangelho. Ele faz uma interpretação extraordinária. Ele diz que desse texto aí foi retirado um O. A letra O, que estava no texto, ela foi suprimida. E que o original seria: o eu, e não sou eu sou o caminho, o eu é o caminho da verdade da vida, o eu. E ninguém vai ao Pai ninguém vem ao Pai a não ser pelo eu, não é por mim, é pelo eu, porque se não fizer o autoconhecimento, se não buscar a intimidade sua com a lei, não vai a lugar nenhum. Então, quando a gente trabalha essa questão, é muito importante que a gente perceba que esse está dizendo o eu, não é Jesus o físico, mas é a proposta crística, que está na boca de Krishna, está na boca de Buda, está na Cabala judaica, está no pensamento de Sócrates, que é o amor. A síntese de todas as coisas é o amor. Nós tivemos vários reveladores, mas como se fossem janelas, mostrando a lei de Deus. Mas todas as janelas apontavam para o mesmo céu. Então, eram janelas diferentes, mas elas abriam olhando o mesmo céu. E cada um de nós vendo de um ângulo diferente. Tem um poeta libanês muito importante no Líbano, chamado Khalil Gibran, que tem uma frase maravilhosa sobre isso. Ele diz assim: Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo crente e a elas vem bater. Então, aquilo que salva não é Jesus o homem, é Jesus a proposta. Então, ele é a salvação, não no sentido do Jesus físico, mas os ensinamentos que ele traz do amor, do perdão, do amor ao próximo, da busca do suprimento dos bens terrenos, do combate à hipocrisia, esse é o melhor de a melhor de todas as estratégias para nós conseguirmos a nossa libertação espiritual. E aí Torres Pastorino diz: o eu é o caminho da verdade da vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo eu. E é interessante que é para a verdade, para a vida. Se adicionou o eu vou adicionar para a verdade. Porque não é o caminho, a verdade e a vida. Porque caminho não leva a lugar nenhum. Na tradução do grego é o caminho da verdade e da vida. Porque é o caminho da verdade e da vida. Não existe caminho, verdade e vida. É o caminho da verdade e da vida. Tanto que na tradução já que o Haroldo faz, ele já coloca caminho da verdade e da vida. É interessante que a gente também tem que se lembrar de um aspecto. Dentro da primeira revelação, nós tivemos diversos profetas, onde eles anunciam a lei. Agora, cumprir em plenitude é com Jesus. Ele cumpre com a plenitude da lei. Então, Emmanuel vai falar para nós. O Evangelho ele está em germe em todo o Antigo Testamento. Então, o amor aos inimigos, já citei várias passagens aqui.
todos os contextos que a gente pode imaginar, falar, não, isso não está no Velho Testamento. Pode ser que a gente ainda não está pronto para enxergar, pode ser que a gente ainda não estudou para enxergar, mas está. Agora, Mahatma Gandhi diz, o exemplo não é o melhor caminho para a educação, é o único. Então, Jesus exemplifica no Evangelho esse contexto. Que bacana, hein, gente? Bom, nós já estamos aí encaminhando para o encerramento dessa nossa noite de estudos, muito produtiva, não é? E nós queremos aproveitar para falar com você que está nos assistindo. Se você ainda não se cadastrou no nosso canal do IGES, se você ainda não curtiu esse vídeo, faça isso para nos ajudar, curtindo também o canal da Rádio Fraternidade, se você está no Lar de Jesus, porque essa é uma forma de nós darmos relevância ao canal e levarmos esse conteúdo mais longe, para mais pessoas terem acesso, né? E eu queria até perguntar para os nossos convidados, Álvaro, você tem um canal no YouTube, não é isso? Eu sei que lá tem muitos vídeos interessantes, não é? Como é que chama o canal? Vamos divulgar para o pessoal ir visitar lá também, se inscrever, deixar o seu like lá nos vídeos. Tem o canal, sim, Ivana, eu posto alguns vídeos semanais, vídeos de 5 minutos, 7 minutos, tem vários vídeos, é Álvaro Mordechai, escreve Mordechai, que nem está escrito aqui o meu nome. Quem quiser se inscrever e acompanhar. Quem não gostar, eu peço a caridade do silêncio. Jorge, você quer divulgar algum canal também? Ou de repente alguma palestra, algum evento que você queira divulgar? Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho canal, eu não tenho nada. Eu sou só assim, Coitado. Coitadinho, não tenho nada. Só o WhatsApp, só. Você tem a todos nós com você, isso é muito bom. Bom, pessoal, eu quero também deixar o convite para a nossa live de domingo, tá? Depois de amanhã. Mais uma vez nós vamos falar sobre o tema da mediunidade, que é um tema que as pessoas pedem muito, tem muitas dúvidas. E nessa live nós contaremos aí com a Ana Paula Vec, que é a atual presidente da Associação Médico Espírita aqui de Goiás, a Uglênia Castilho, que é também médium junto com a Ana Paula, num grupo muito interessante aqui no Centro Espírita de Goiânia, e a Carmen Silveira de Cabo Frio, e nós teremos aqui muitos relatos sobre mediunidade, né? Essas amigas, elas vão falar da experiência delas como médiums, que trabalham com a psicografia, com a psicofonia, de que forma que isso impacta na vida delas. Então, vai ser uma live, assim, muito interessante, né? Com muito bate-papo. E fica aí o convite no domingo, às 19h30, tá? Olha, pessoal, todo mundo aqui feliz, né? Agradecendo. Então, nós também queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco, agradecer a esses dois irmãos tão queridos que se dispuseram, né, do seu tempo para estarem conosco aqui por 10 semanas seguidas, fazendo esse estudo. É uma noite de estudo, então nós ficamos muito felizes por tê-los aqui, viu, Elahá, Álvaro. Nós temos ganhado muito, aprendido muito com vocês, e eu deixo a palavra aberta se vocês quiserem dizer mais alguma coisa antes do nosso encerramento. Eu quero só dizer uma frase. Lembrai-vos de santificar um dia da vossa semana, tornando esse dia santo. Ficar em família, orar em família, buscar uma conexão com o espiritual e fazer nesse dia um processo de autorrecolhimento e de autoconhecimento para dar sentido a tudo aquilo que a gente está vivendo. Não vamos viver os dias sem um propósito. Vamos fazer com que a gente tenha um método para viver e conseguir avançar efetivamente nessa encarnação. Álvaro? Uma gratidão sempre imensa estar aqui com vocês. Agradecer a Severino mais uma vez. Tantos amigos queridos, a Ju, né, que participou com a gente. Todos que estão aí nos ouvindo. Obrigado por nos acompanhar e trazer essa reflexão que o Espírito Marco Pio coloca para nós na Revista Espírita. Se esses valores são o símbolo do futuro da humanidade, da redenção da humanidade, quem sabe a gente não consiga trazer alguns desses aspectos no nosso coração para fazer com que o futuro esteja um pouquinho mais próximo de nós. Com que o amanhecer da nova era seja criada também com as luzes que nascem das nossas ações, das nossas preces, das nossas palavras, dos nossos corações.
Que bom. E como lembra aqui a Ângela, esperando o próximo encontro. Nosso próximo encontro na sexta-feira que vem, às 21 horas, nós esperamos todos vocês, registrando a presença aqui da nossa amiga Nilvia Frossar, que mora lá em São José dos Campos. A Nilvia está ligada em todos os estudos, né, Nilvia? Que bom ter você aqui conosco. E hoje nós vamos terminar com poesia. Nós vamos terminar com Maria Dolores, com a Cantiga da Esperança. Que essa Cantiga da Esperança esteja dentro de nós todos os dias. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa. Por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que atraiçoa. Alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque de espera a espera, ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta a maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador armado de atenção, arado e selo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha no coração de pedra da montanha. Enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora e espera descansar. Quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho o açoite das angústias em torvo redemoinho. Onde não passas, coração, e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando, em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a aventura de esperar. E, enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova nas asas da esperança. Bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás, subirás, para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que no além do mais além, no coração das alturas, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também.